Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre ciência, metodologia e pesquisa em administração. O conhecimento científico possui várias características. Vamos tentar compreender algumas delas. Ele sistematiza a realidade empírica, ou seja, ele organiza as informações da nossa realidade, do nosso dia a dia. Ele utiliza investigações metódicas, ou seja, que utiliza métodos. Ele é provisório, ele busca a verdade, ele deve ser refutado, ou seja, ele tem que permitir o teste, permitir ser testado. Ele utiliza técnicas para planejar, para coletar e analisar, interpretar os dados investigados. Os resultados dele contribuem para a ciência, cada um coloca um grãozinho no conhecimento daquela área. Segue as premissas do método científico, resolve um problema que pode ser teórico ou empírico, ou supre uma lacuna científica. Utiliza a linguagem científica, aquela das normas, né, que nós precisamos aprender nessa disciplina. Como já comentei, gera uma contribuição teórica ou prática e pode ser representado pela seguinte figura. Então, o conhecimento científico ele é construído por meio de duas abordagens, que é a dedução ou a indução. Na dedução, a gente parte de uma teoria já conhecida e vai para observar os fatos para ver se essa teoria se confirma na realidade empírica. E algumas vezes a gente pode usar para isso um teste de hipótese. A gente faz uma afirmação, uma prévia do que a gente espera encontrar e vai a campo verificar se essa hipótese se confirma. Por outro lado, também temos a indução, que é uma outra abordagem do conhecimento científico, onde a gente parte de diversas observações e formamos uma nova teoria. Assim, o conhecimento científico possui duas abordagens de construção. Quais os tipos de conhecimento? Nós temos 4 principais, né? Que é o conhecimento religioso, aquele que é infalível, que não se verifica, ele é baseado em dogmas ou em revelação. Temos também o conhecimento popular, que é também conhecido como senso comum, aquele que vem da experiência de vida, né? Que passa dos avós para os filhos, para os netos, né? Se baseia em crenças, ele não é organizado, não é sistemático, não é racional e também não é verificável. Temos também o conhecimento filosófico, que basicamente ele se direciona a questionar o certo e o errado. Ele é racional e sistemático, mas não é verificável, não pode ser testado, né? É infalível e exato. Tá todo mundo certo, né? Tanto o pessoal do grupo do certo quanto do errado. E o conhecimento científico, como já vimos anteriormente. Essa figura mostra a comparação de características semelhantes, né, entre os 4 tipos de conhecimento, como já comentamos no slide anterior. Escolas do pensamento científico, o positivismo e o construtivismo. Existem diferenças e múltiplas escolas e abordagens epistemológicas, né? Ou seja, origens do conhecimento acerca da ciência.
Essas duas escolas foram escolhidas pelo autor, né, do nosso livro base, para que a gente possa compreender a diferença entre os paradigmas científicos. Mas são diversos os paradigmas, né? Se nós olharmos os paradigmas que Burrell e Morgan, 1979, trazem, né, a gente vai ver que são várias escolas. Vamos olhar para duas. O positivismo tem como precursor o filósofo francês Auguste Comte, do século XIX. E uma das características para Comte é que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Ele dizia que a humanidade tende a progredir constantemente, né? Assim como fala a teoria da evolução. E possibilitou o positivismo um grande desenvolvimento na época das ciências naturais e, na continuação, o desenvolvimento ideológico, político e social. E o positivismo busca explicar coisas práticas, como das leis da física, das relações sociais e da ética. A outra escola do construtivismo teve como precursor o filósofo e biólogo, né, que exerceu mais a biologia e depois também a psicologia, Jean Piaget, do início do século XX, né, então após o Comte, né. E o construtivismo, ele defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação do conhecimento. Ele defende que a construção do conhecimento é através das experiências e que aprender é uma interpretação pessoal do mundo. Então, é uma escola mais humanista, né? Diferente da positivista. Sobre a classificação das ciências, nós temos as ciências formais, que lidam com objetos abstratos, concebidos de forma independente da realidade e utilizam a abordagem dedutiva do conhecimento científico. Temos as ciências naturais, que tratam de objetos e fenômenos da natureza, com o objetivo de estabelecer leis gerais que sirvam, né, para que possam ser expandidas, teorias e explicações. Se aproximando da nossa área de administração, nós temos as ciências sociais, que estudam os indivíduos e grupos sociais, seus comportamentos, sejam individuais ou coletivos, tais como as empresas, as sociedades e a economia, né, de empresas ou de países. Bem direcionado à nossa área de administração, nós temos as ciências sociais aplicadas, que estudam os fenômenos sociais, tais como as organizações, as empresas, né, sejam públicas ou privadas, a cultura organizacional, as técnicas de liderança, de gestão e etc. Esta figura ilustra a classificação das ciências conforme comentamos. Reforçando, o conhecimento empírico, então, é aquele constituído da experiência e observação da nossa realidade empírica, ou seja, do nosso dia a dia. Sobre as características do método científico, ele passa pelo descobrimento do problema ou de uma lacuna de pesquisa, a colocação precisa deste problema ou recolocação de um velho problema por outra ótica, a procura por conhecimentos relevantes a esse problema, a tentativa de solução, a invenção de novas ideias, a obtenção de uma solução
o entendimento das consequências dessa solução, a prova, ou seja, a comprovação dessa solução, a correção das hipóteses, teorias ou procedimentos ou dados que podem surgir após essa comprovação. Esta figura ilustra as etapas, então, desse processo comentado. Diferença entre metodologia e método científico. A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido, ou seja, daquele método que será seguido. Não deve ser confundido com a teoria, nem com os métodos e técnicas. Vai muito além da descrição dos procedimentos. Indica a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo, é muito ampla. Já o método científico, ele tem que satisfazer 4 condições: permitir que o problema seja replicado, que seja preciso, que seja verificado ou falseado e a parcimônia na interpretação dos resultados, não pode ser generalizado. A pesquisa científica em administração possui um caráter transdisciplinar, ou seja, representa um novo olhar sobre fenômenos a partir da intersecção de diferentes perspectivas teóricas, ou seja, diferentes áreas do conhecimento. Os filósofos da ciência denominam essa especificidade teórica do conhecimento científico com o termo epistemologia, que é derivada do termo grego episteme, que significa conhecimento. No nosso caso, a epistemologia da ciência da administração. Destacamos a nossa referência base para a criação do material desse vídeo, nosso livro base da disciplina.